Nessa aula nós vamos trabalhar aqui a parte de drivers, então eu trouxe aqui alguns sites bem interessantes, até mesmo gerenciadores de drivers para busca, né, procura e instalação automática. Então normalmente nós começamos aqui quando eu pesquiso drivers no Google, então tem uma série de drivers sites aqui específicos, um deles é a NVIDIA e a AMD. Então eu vou abrir os dois aqui para você entender um pouquinho mais, então que são fortes concorrentes aqui de placas de vídeo, né, a parte de vídeo mesmo. E uma coisa interessante é que os drivers da NVIDIA são bem legais aqui de se trabalhar em geração, né, posteriores aqui, principalmente quanto mais moderna a geração aqui da placa de vídeo, mais funções eu tenho. Então, assim, nós temos os drivers aqui da GeForce, né, todos os drivers, então, quando eu faço isso, eu consigo inserir aqui o número de série, o tipo do produto também na pesquisa, simplesmente vou aqui pesquiso e já consigo fazer. Então, por exemplo, uma 3050 eu consigo destacar aqui, ou, por exemplo, uma 1650, tanto faz. Então, depende muito. Aí, se eu quero um perfil mais moderno, é um pouco mais antigo, um pouco mais recente aí de placas de vídeo. Então, praticamente, quando eu seleciono a categoria, tem aqui categorias distintas. Então, por exemplo, eu vou aqui em RTX. Quando eu vou em RTX, ele já começa aqui, por exemplo, na Pro Series. Então, são várias. E quando eu vou nessa daqui, por exemplo, eu tenho essa 4500, a 4000 e por aí vai. Isso aqui na RTX. Quando você vai em GeForce, né, por exemplo, aqui eu não vou me aprofundar muito, mas são várias placas aqui interessantes. Aqui tem para notebooks, né, são vários. Ó, por exemplo, a GTX 16 Series. E eu vou aqui nessa 16, só para nós testarmos. Quando eu vou aqui, eu tenho, por exemplo, a GTX 1660 Super. Então, é uma placa de vídeo diferente. Uma que é muito conhecida é a 1650, né, que atualmente algumas pessoas já não utilizam mais. Então, fizeram uma adaptação aí para as mais recentes. Então, por exemplo, eu vou ir na 1660 Ti. Windows 10 64 bits, então eu consigo destacar aqui qual sistema operacional e arquitetura. Você percebe que ele tem o Windows 11. Eu tenho o Linux, eu tenho o FreeBSD também, que já são compatíveis aqui nesse aspecto. E eu posso selecionar, por exemplo, aqui para o Windows 11 e a linguagem que eu prefiro, Brasil. Eu vou aqui encontrar, então eu vou selecionar o driver aqui compatível com a nossa placa de vídeo, por exemplo. Então aqui é uma placa de vídeo aleatória, diferente da que eu estou usando, mas é apenas para interpretar um pouquinho mais. Então quando você percebe, eu tenho aqui pronto para games, então ele já tem tudo certinho, tem como visualizar aqui o lançamento, o tamanho dela, né, as características, vou aqui em visualizar. Então tem aqui como receber atualizações automáticas através do app aqui, que é a característica, quando você vai fazer a instalação de drivers, ele tem um gerenciador automático, assim como outros elementos aí, outros programas também que nós encontramos isso. Aqui ele já vem também, eu faço o download. Depois que eu faço o download, simplesmente começa a instalar, né? Ele já aparece lá para mim e eu consigo gerenciar a resolução, a questão de cores, questão de contraste, uma série de outras coisas e também a posição aí em relação ao nosso monitor. Então aqui na parte da NVIDIA. Tá? Uma questão bem geral, peguei bem destacada aqui, mais um resumo mesmo para você notar como que funciona. Mesma coisa vale aqui para a AMD. A AMD também é nessa característica. Eu tenho aqui abaixo os drivers do Windows. Então, por exemplo, eu tenho a detecção automática através da AMD e ela já me dá essas características aqui específicas. Eu consigo também procurar aqui pelo produto, então são vários aqui, vários produtos, o Ryzen, por exemplo. Eu vou aqui no Ryzen, vamos procurar aqui, tem o 7, 7 Pro, tem o 5, são vários. Então vou aqui em Graphics, então eu tenho RX, Radeon Pro, por aí vai. Então RX, por exemplo, é RX 9000 Series, então também posso vir aqui na 7000 e selecionar qual que eu preciso. Então, por exemplo, vou nessa e eu consigo aqui enviar. Quando eu faço isso, ele já vai aqui diretamente nas especificações da placa de vídeo. Consigo, então, ter uma informação um pouquinho mais aberta aqui em relação. Quando eu vou aqui e seleciono o sistema operacional, já tenho o download. Então, conforme os downloads aqui que eu tenho, as atualizações, eles vão aparecendo aqui do lado. Por exemplo, ele tem esse software Adrenalin, que ele vem junto com o gerenciamento. Consigo gerenciar até mesmo as ventoinhas, a velocidade de rotação ali das fãs. É uma coisa muito legal de se trabalhar. Então, aqui na parte de drivers mesmo. Quando eu vou na parte de áudio, eu tenho a Realtek Audio Codecs. Então, aqui também é uma questão interessante. Por exemplo, seu computador não está funcionando o som e você vai lá e seleciona da Realtek os drivers aqui específicos.
Só que o interessante é você se atentar, por exemplo, qual sistema operacional você se encontra. Então são vários, aqui desde os mais antigos até os mais novos. E mesmo assim, mesmo estando com o Windows 11, eu consigo baixar esse aqui, ele mostrando o Windows 10 Driver, não tem problema nenhum, ele consegue fazer a instalação. Temos algumas limitações em alguns casos, mas pelo menos o som já volta, depois eu consigo fazer a atualização tranquilamente. Eu vou aqui em Realtek, então tem a parte de downloads aqui, uma série de outras coisas, né, especificações dos produtos e uma série de outros itens específicos. Então você consegue dar uma olhada aqui de forma bem específica, até mesmo para Linux, nós temos esses elementos aqui, Windows e Linux. Aqui a parte de áudio. Tem muito mais coisas aqui também interessantes para áudio, que nós conseguimos fazer o download. Então aqui são 3 sites, aqui na parte de áudio, né, ali na parte do sistema de áudio do nosso computador, na parte de placa de vídeo da AMD e da NVIDIA. Outra coisa interessante é esse Opt, que ele é um gerenciador do Driver Buster, responsável por Driver Buster, e ele faz o download automático aí nesses quesitos. Só que assim, tem a parte Pro, tem a parte gratuita, então eu consigo fazer o download automático. Ele faz um scan aqui, como ele mostra, você pode baixar ele tranquilamente, rodar ele no seu computador, você consegue baixar todos os drivers. Então esse é um gerenciador de drivers automático. Eu consigo fazer o download ali de tudo que eu preciso, nesse site aqui da IOPT. Outra coisa interessante é da Intel. Então, por exemplo, eu estou utilizando aí, por exemplo, um processador, uma placa-mãe, por exemplo, com Intel i7, por exemplo. Pode ser de nona geração, 12ª, 13ª, tanto faz. Eu posso entrar aqui na Intel. E na Intel, uma coisa interessante é que eu não tenho apenas a parte de suporte de drivers para gráficos, eu tenho também conectividade. Então, por exemplo, ali a nossa rede, o nosso wireless também, ele não está funcionando, consigo fazer o download ou simplesmente via cabo, né? Caso possa utilizar aí a rede cabeada, fazer o download e depois instalar esse nosso elemento ali sem fio para funcionar. Mas praticamente, quando eu vou aqui em gráficos, eu já tenho essa possibilidade de baixar para quem utiliza diretamente aí na placa mãe do seu computador para visualização. Eu tenho aqui os gráficos da Intel Arc. Isso daqui depende muito do processador. É interessante você ver qual processador que você tem aí conectado, né, disponível no seu computador para você se inteirar. Então, por exemplo, eu sei que o meu é Intel, por exemplo, i3, i5, i7, i9, mas ele varia entre a 7ª e 10ª geração. Por exemplo, você não tem certeza, mas tem como você conferir no computador. Por exemplo, né? Você não tem certeza qual que seja. Por exemplo, pode ser 8ª ou 9ª geração. Então você pode vir aqui e fazer o download dos gráficos aqui para o processador. Então ele já vem diretamente ali o download. Então ele já acontece para nós, já está ali disponível. Então é esse downloadzinho aqui que está acontecendo, esse nosso executável. E ele já volta ali o modo de visualização tranquilamente. Então isso daqui é para quem não tem a placa de vídeo integrada. Então, por exemplo, offboard. Então é somente o vídeo onboard. Então o vídeo do processador mesmo. Então você consegue fazer essa instalação. Então é muito interessante. Só para voltar aqui um pouquinho mais, nós temos da Microsoft, nós temos da HP. Então, como mencionei que eu iria trazer aqui mais voltado para impressoras. Então, para impressoras, eu posso vir aqui em impressoras e selecionar, por exemplo, eu quero da 4103. Então aqui eu dependo de estruturar qual seria essa característica da impressora. Então, por exemplo, eu tenho aqui HP OfficeJet, eu tenho 4103 FDW, então é a impressora. Então ela tem aqui o número de série, uma série de outras coisas, e eu tenho drivers. Só que eu tenho recomendado aqui um driver um pouquinho maior, que eu consigo instalar o print, o scan, o fax, uma série de outras coisas, né, que são características. O fax nós não utilizamos aí mais no nosso contexto do dia a dia, mas ele vem tranquilamente aí para você utilizar, principalmente na parte de print, né, para impressão e para scan. Mais drivers básicos, nós temos aqui o que não, sem instalador, que simplesmente ele fica ali hospedado nas pastas dos diretórios, atualizações, e eu tenho o software também, o aplicativo HP Smart. Ele consegue gerenciar, consigo baixar diretamente pela Microsoft Store. Então, consigo lá abrir nossa loja e baixar para gerenciar. Mas quando eu vou fazer o download, por exemplo, vou voltar ali nos elementos da 4103, que é essa impressora aqui da imagem. Para o Windows 11 diretamente, consigo fazer o download do driver, fazer essa comunicação com a impressora, caso ela não esteja instalando normalmente. Aí você plugou no seu computador, não consegue configurar a rede para utilizar ela em rede, simplesmente faz a instalação com o cabo plugado, né, utiliza aqui, configura qual rede você tem disponível e você consegue acessar
de outros locais através de outros dispositivos, tá? Por esse vídeo seria isso, espero muito que você tenha gostado. Tem muito mais coisas que é interessante para falar de drivers, mas nós vamos ocupar um próximo vídeo para você entender um pouquinho mais. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!